Você daí tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. A gente vai falar de pandemia. Acho que pandemia é um capítulo específico da vida mundial e da vida de franquia. Porque, de repente, suas lojas foram fechadas e lá na ponta tinha um franqueado que paga aluguel. Aguenta, coração. Como é que era essa história? Eu te sigo nas redes sociais, eu acompanhei você falando sobre a sua experiência durante a franquia. Em alguns momentos eu vi que você estava angustiado durante a pandemia. Não era para menos, né? Claro, né? Eu também estava, né? Todos nós. O que a gente pode tirar aqui de ensinamento sobre pandemia? Você fica à vontade, eu também vou falar por último aqui, porque eu vou dividir minha experiência. Como é que foi a tua pandemia, com 4.000 franquias? Eu acho que alguns negócios, né? Primeiro, o franqueador, né? E eu tive uma sorte muito grande, sorte, preparação, enfim, que eu estava muito capitalizado no momento em março de 2020, quando a pandemia se instalou. Então eu tive muita tranquilidade de poder ir às lives, às videoconferências com as minhas redes e dizer: calma, respira, nós vamos dar todo o apoio que for necessário e vai passar. Acho que essa foi a primeira mensagem. Eu levei uma esperança para eles de que aquilo, com um cenário, eu quero um cenário 6 meses, 1 ano, né? Foi o que eu conseguia visualizar. Eu não visualizava 2 anos. Eu enxerguei 6 meses, 1 ano. Você começou com 6 meses lá? 6 meses e 1 ano. Falei, crie um cenário, senta no caixa, literalmente, ou seja, tranca as portas para qualquer investimento, corta a despesa, renegocie os aluguéis, né? Ou seja, tudo aquilo, dei uma liçãozinha, claro. São aqui meia dúzia de itens, tá? E foi a visão com muita calma e com muita segurança que eu levei para as minhas redes, tá? E a partir daí, claro, a gente vai para um segundo momento, que eu quero abrir espaço para os demais colegas agora falarem, para a gente depois prosseguir. A pandemia veio num primeiro momento e como que cada um de nós reagimos. E depois nós temos o durante e tem o pós. Então eu acho que vale a gente talvez fazer em 3 etapas aqui como sugestão. Vamos começar a pandemia. Exatamente. Como é que foi essa experiência para você? Foi um momento dramático para qualquer pessoa, mas para quem está no varejo foi desesperador, né? Porque realmente você continuar pagando o boleto do shopping, funcionários, e geralmente é um empresário pequeno, né, que está lá, que tem todo o seu dinheiro lá investido naquele negócio e de repente as lojas fecham, simplesmente quando fecha às vezes por 1 hora, 2 horas ou um dia que tem que fazer um reparo, já é desesperador. Imagina fechar e aí você não sabe quando vai reabrir. Realmente foi um momento bem complexo. Os franqueadores que estavam capitalizados, graças a Deus também é o nosso caso, a gente conseguiu passar com mais suavidade nesse quesito, até porque a gente enxergou que a gente precisava ajudar o nosso franqueado e o meu cliente multimarcas também, porque a gente chegou à conclusão seguinte: se eles não sobreviverem, então, eu também não vou. Nós morremos juntos. Então, assim, todo o nosso apoio financeiro, moral, foi para suportar eles no sentido de apoiar, né, nesse momento difícil. E o que eu vi que é o que fez a diferença foi também a nossa capacidade a criatividade, né, como você comentou antes, e também a capacidade de se adaptar. Desafios vão vir, ninguém nunca imaginar que havia uma pandemia, né, e, enfim, a gente ia perder vidas, que ia ser esse caos que foi. Essa capacidade de a gente se adaptar, de a gente receber os desafios e como a gente lida com eles, porque a gente podia simplesmente baixar a cabeça, fechar as portas, né, mas não, a gente levanta, arregaça as mangas e faz a coisa acontecer. Acho que a gente descobriu que a gente é capaz. Foi tenso para você? Muito tenso, e para mim duplamente, porque a pandemia começou em março, em janeiro eu perdi meu pai, que é o nosso fundador, o líder, aquele herói que a gente tinha. Então eu ainda estava vivendo esse luto, mas também foi mais um motivo para eu me reinventar e realmente fazer acontecer. Parabéns, Sandra, guerreira, né? Empreendedor tem que ser guerreiro, gente. Quem imaginar uma pandemia, fechar suas lojas todas? O que é isso? Como é que foi pandemia para você, seu Caíto? Bom, eu honestamente, assim, humildemente, eu achei que ia perder tudo que eu tinha construído na minha vida mesmo, assim. A gente não estava capitalizado porque a gente estava fazendo investimento na nossa nova rede. E a gente tinha feito um investimento com China também grande, alto, assim, então foi um negócio muito sério, assim, né? Então a primeira coisa, a tela ficou escura, né? Não via mais nada.
Deu um desespero, deu um medo realmente de tudo que está acontecendo. Mas assim, cara, eu queria te falar que eu estou saindo da pandemia melhor que eu entrei. Quero dar alguns exemplos de coisas que aconteceram durante a pandemia que foram muito legais. Você imagina, a gente ficou 4 meses com tudo fechado, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, quando as lojas começaram a abrir, a gente percebeu um fenômeno, a busca por óculos de grau. Então, só para vocês saberem, antes da pandemia vendia 20% de óculos de grau e 80% de óculos escuro. Quando as lojas começaram a abrir, ficou 50-50. E faz sentido, as pessoas estavam em casa, olhando no celular, tudo, e começaram, era quase um inconsciente coletivo de óculos de grau. E a gente percebeu essa oportunidade nas primeiras lojas que começaram a abrir depois do lockdown. E a gente fez uma campanha em rede nacional de grau com a Isis Valverde, e a gente virou o jogo, ganhou um mercado gigante, porque a gente ofereceu para o consumidor o que ele estava procurando. E eu consegui abrir uma porta incrível que o óculos de grau vi como uma oportunidade. E na sequência a gente emendou a Ótica Tiribins e abrimos 200 lojas durante a pandemia. Sensacional. Pegamos um mercado barato. Hoje a gente não ia conseguir abrir, imagina, Shopping Morumbi, os lugares principais, foi tudo bacana. Então, resumindo, primeiro passo veio uma escuridão gigantesca, segundo passo veio, eu preciso salvar os franqueados, porque eles somos nós e nós somos eles, e ponto junto, vamos sentar para conversar, botar a bola no chão e fazer um plano. E depois disso a gente começou, a hora que a gente colocou a bola no chão em termos financeiros, que a gente viu que a gente arrumou nossas continhas, essa parte do cérebro começou a funcionar, que é da imaginação. E a gente começou a ver oportunidade. Essa história da ótica para mim foi uma bênção. Só para você saber, o mercado de grau é 3 vezes maior que o mercado de óculos escuro. O mercado de grau ele tem uma epidemia mundial de óculos de miopia por causa do celular, que todo ano 30% de consumidor entra nesse mercado novo. Então eu tenho um mercado que são 25 mil óticas no Brasil. Você considerar a distribuição demográfica do Brasil também, o Brasil está envelhecendo um pouco mais, então o teu consumo aumenta ainda mais. Não, e só para você saber, esse consumidor também é os nossos filhos. Perfeito. Tá? Porque eles também estão no celular. Então um mercado gigantesco. Então a pandemia me trouxe mais união ainda com o meu franqueado e descobri um segmento novo que eu resolvi criar uma marca nova chamada Ótica Tiribins e a gente vai abrir 1000 lojas, já abrimos 200. Floresceu no meio do caos, né? Olha que bacana. É literalmente isso. Enxergar a oportunidade, né? E eu queria só fazer um último comentário. Você quer falar, Flávio? Não, Desculpa. fica à vontade. Não, uma coisa que aconteceu que foi muito interessante é o seguinte. O meu franqueado, ele tinha um time de 6 pessoas na loja. É importante dividir essas coisas. E aí infelizmente, ele foi obrigado a ficar só com 4. Só que ele pegou os 4 melhores. E os 4 hoje vêm do mesmo que os 6. Uhum. Ele viu que ele é mais eficiente, né? Trouxe eficiência. Trouxe mais eficiência. Com coisa, então essa margem, a hora que você sai de 6 e vem para 4 com mais eficiência, a tua margem sobe 3, 4 pontos, cara. Uhum. Olha só que interessante, só antes de ser mais exato, já vou te passar, ele disse que ficou 4 meses fechado o setor dele. O teu também 4 meses. Estamos nos mesmos shoppings. Varejo, nos mesmos shoppings. Em geral, nas 10 marcas que você teve. Em média foi 4 meses também? Não. E aqui que é o ponto. Uhum. Né? Cada setor é diferente. O fato de estar numa hold multissetorial, a maioria dos meus negócios, por estar um grande portfólio na área da saúde, ela se tornou essencial. E você não fechou? Eu cresci 30%, 40% ao ano em 2020, 30%, 40% em 2021. Eu abri 1000 e poucas franquias em 2020 e abri 1000 e poucas franquias em 2021. Foi um fenômeno. A área de saúde foi alavancada. Explodiu. Então esse é o ponto. Problema, né? Falando aqui do meio da pandemia e do pós-pandemia de forma bem pontual. A digitalização em todos os negócios aceleraram. Perfeito. A gente já vivia o processo da digitalização, da transformação digital nas empresas. Ela acelerou de tal forma que alguns negócios começaram a sobreviver só do online. Ela fez com que as franquias abandonassem os canais de venda offline, aqueles convencionais que nós aprendemos a fazer há 25 anos atrás. E aí, sabe qual está sendo o desafio hoje? 2022? A retomada. A retomada, ninguém tem time de venda e o online está caríssimo. Então, o meu trabalho nos conselhos e nas investidas tem sido: vamos voltar à origem. Vamos voltar às premissas que nos trouxeram até aqui. Porque os franqueados acharam pós-pandemia e durante a pandemia, porque muitos entraram durante a pandemia. E esses novos, eles não conhecem o mundo offline do passado. E eles acharam que só tem online, só tem esse ar para respirar. E eu tenho trabalhado todo dia. Existem outros ares para respirar dentro do negócio. Tem canais de vendas diferentes que vendem tão ou melhor, tão bem ou melhor que o online. E está sendo um desafio voltar a isso. Então, mas você sabe que, desculpa pegar o gancho,
Eu vi muita empresa assim, eu nunca abandonei o físico, em hipótese alguma, pelo contrário, sempre acreditei, sempre botei pilha nisso, muito. Só que eu vi muita empresa querendo inventar moda durante a pandemia por sobrevivência e perder foco e esquecer do que construiu e da sua origem. Premissas, origem. Então, assim, eu vi muita gente que até hoje tá ali, eu vou fazer o metaverso, não sei o quê, meu amigo. E a loja física? E a tua experiência, como é que tá? Tá funcionando, tá bacana? Pô, a gente tem hoje loja física crescendo e e-commerce crescendo os dois. Que é mais do que número que esse. A gente tem 10%, 15% loja física. Eu acho, assim, eu vi muita gente, claro que eu não vou citar nome, gente grande que a gente conhece, cara, pirando na tecnologia, pirando no online, esquecendo no off. E o off? Ele é insubstituível. Tá provado por A mais B, gente.